Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, para nós compartilharmos um pouco da palavra, um pouco daquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações, né, nesses dias. E eu quero desde já incentivar você que está nos assistindo, você que tem acompanhado as ministrações no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, para que você fique por dentro de todo o conteúdo, né, que tem sido colocado, que tem sido disponibilizado para você. É um conteúdo que tem abençoado as nossas vidas e eu tenho certeza que se você estiver inscrito, se você sempre receber a notificação, você vai poder também abençoar outras pessoas, enviando esse conteúdo para alguém. Porque a gente está aqui com muito carinho fazendo esse conteúdo para você. Amém? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante, um assunto primordial na vida cristã, na vida do crente. E esse assunto é a oração. Nós vamos falar para que serve a oração. E eu quero desde já que você abra o seu coração, porque nós vamos hoje colocar algumas bases acerca do nosso relacionamento com o Senhor. Porque, afinal de contas, nós sabemos que na oração existem diversos aspectos. A oração tem alguns propósitos bem definidos, né? Algumas finalidades que o Senhor colocou e que nós devemos observar isso na palavra. Mas o principal, né, o primordial que nós precisamos entender e praticar é acerca do nosso relacionamento com o Senhor. Porque, afinal de contas, a forma como o Senhor deixou, né, ou Ele estabeleceu para que nós tivéssemos essa comunhão plena com Ele, para que nós o conhecêssemos, para que nós tivéssemos essa proximidade, essa intimidade, foi através da oração. Então, esse é um assunto muito importante. E eu quero começar colocando um exemplo, né, para que a gente possa entender melhor e sermos bem instruídos nesse assunto hoje. Por exemplo, digamos que você, e eu acho que as mulheres vão entender melhor esse exemplo, vou direcionar as mulheres, mas cabe para você também, homem, né, fique ligadinho que você vai conseguir compreender isso também. Mas digamos que você, mulher, tem um evento para você ir, uma festa, algo importante, e você está precisando de um vestido, né, de uma roupa legal que você não tem, e você se lembra que você pode, de repente, pedir essa roupa ou esse vestido emprestado para alguém. E aí, né, quando você se lembra dessa hipótese de que, bom, eu não tenho, mas eu posso pedir para alguém, qual é a primeira pessoa que você pensa, geralmente? Né? Se você precisa pedir uma roupa emprestada, se você precisa de ajuda nesse quesito, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Provavelmente você vai pensar numa amiga, né? Ou numa pessoa próxima, alguém que você conheça. Eu acredito que você não vai fazer assim, já sei, amanhã, de manhã, quando eu for na padaria, a primeira mulher que eu encontrar na rua, eu vou conversar com ela e vou perguntar se ela me empresta um dos seus vestidos. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque você não conhece aquela pessoa. E talvez até você possa pensar em alguém que você sabe que tem aquele recurso que você precisa, mas por não ter um relacionamento, por não conhecer aquela pessoa, ou por não ter uma proximidade, você não vai recorrer àquela pessoa. Você não vai, por exemplo, lá naquela pessoa que você segue na internet, que você vê que ela tem muitos looks bonitos, mas você só conhece aquela pessoa pela internet, você não vai dizer assim, eu vou pedir para a fulana de tal, porque você não conhece. Por que é que a primeira pessoa em que você pensa é numa amiga? Porque essa pessoa é sua amiga. Amém? Você conhece essa pessoa, você tem relacionamento, você tem proximidade, você tem certa intimidade com essa pessoa. E é por isso que você pensa nessa pessoa em primeiro lugar. Em segundo lugar, você vai pensar nessa pessoa porque você sabe que além dessa pessoa ser sua amiga, né, e você ter uma proximidade, você sabe que essa pessoa tem aquele recurso que você precisa. E a gente sabe, né, trazendo esse exemplo para a nossa vida espiritual, a gente sabe que Deus tem todo o recurso que nós precisamos. Nós sabemos que tudo aquilo que nós precisamos, toda necessidade que nós temos, o Senhor é capaz de suprir. Nele está todo o recurso. Só que porque muitas vezes não pensamos, em primeiro lugar, em fazer amizade com o Senhor antes de pedir aquilo que queremos. Porque com Deus a gente costuma inverter essa situação.
No caso da amiga, você primeiro se tornou amiga, você estabeleceu um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão, e aí sim, agora você tem liberdade para quando você precisa, você chegar e pedir algo. Mas com Deus, muitas vezes, invertemos esse valor. E aí nós queremos recorrer a Deus somente no momento da necessidade. Somente quando nós precisamos pedir alguma coisa. Quando, na verdade, o Senhor está nos chamando para termos um relacionamento profundo com Ele. O Senhor está nos chamando para nós termos amizade com Ele. Para nós o conhecermos intimamente. E sabe, a oração é importantíssima. Não só importante, mas ela é fundamental nesse processo. Porque a gente não se relaciona com quem a gente não conhece. Mas a gente também não tem como conhecer alguém sem se relacionar com essa pessoa. Amém? Então, o princípio fundamental da oração é o relacionamento com Deus. Não é só o pedir o que eu preciso. É claro, pedir é apenas um aspecto da oração. E esse é, sim, um aspecto importante. Ao longo dessa semana, você vai ouvir outras pessoas aqui falando acerca da oração, da importância dessa vida de oração e dos aspectos, né, existentes na oração. Mas o pedir é um aspecto. Assim como existem outros tipos, outras formas de oração, oração de concordância, oração de intercessão, quando você intercede por alguém, por pessoas, pela sua nação, oração de ações de graças. Existe também a oração de petição, e você vai ouvir sobre isso também. Mas o primeiro foco, e o que eu quero que a gente se conscientize nesse momento, nessa conversa que a gente está tendo aqui, é que o primeiro foco da oração é desenvolver relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai. É conhecer intimamente quem Deus é, assim como Ele nos conhece. Sabe, Deus, Ele deseja, Ele quer conceder a você tudo aquilo que você precisa. Mas Ele também anseia que você o deseje acima daquilo que Ele pode te dar. Amém? Eu vou repetir isso. Deus quer conceder para mim e para você tudo, absolutamente tudo que nós precisamos. Mas Ele também anseia que o meu desejo e o seu desejo seja nós desejarmos Ele acima daquilo que Ele pode nos dar. Amém? Oração é relacionamento. Oração é comunhão com Deus. E partindo desse princípio, você talvez pense, como é que eu vou conhecer a Deus? Como é que eu vou me relacionar com Deus? A Bíblia vai dizer, e existem vários textos acerca dessa chamativa para nós entendermos a importância da oração na nossa vida de comunhão com o Senhor. Romanos 12:12, o apóstolo Paulo diz, sejam perseverantes na oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele também diz, orai sem cessar. Lucas, capítulo 18, versículo 1, o próprio Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a importância da oração. Lá no versículo 1 diz que ele começou a contar uma parábola para eles, e ele diz que nessa parábola ele iria ensinar os seus discípulos sobre o dever de orar e nunca desistir. Ou seja, oração deve ser uma constante na vida cristã. Mas olha que interessante, e é bom nós nos atentarmos para isso. Jesus disse sobre o dever de orar. E talvez hoje, muitos de nós, talvez você não, em algum momento você viu a oração dessa forma, e talvez existam pessoas que ainda vejam a oração como um peso, como uma obrigação religiosa. Ah, porque já que é um dever é algo que eu tenho obrigação de cumprir, e certas obrigações são pesadas. Então, muitos têm olhado para a oração desse ângulo, do ângulo da religião, com os óculos da religião, colocando isso como um peso, como uma obrigação. Mas sabe, irmãos, eu e você temos na nossa vida vários deveres, coisas que nós precisamos cumprir, coisas das quais nós não podemos fugir, porque precisamos sim fazê-las, mas nem tudo, por ser um dever, é um peso. Por exemplo, se você tem um filho, se você é pai, você tem o dever de alimentar o seu filho. Você tem o dever de suprir, de cuidar do seu filho. E eu acredito que para você como pai, como mãe, não seja um peso. Amém?
Porque um pai, ele se alegra em suprir o seu filho. Um pai se alegra em ser aquele que provê as necessidades do seu filho. Para um pai não é um peso, eu tenho que dar comida para essa criança, eu tenho que sustentar essa criança. É um prazer, é uma alegria, é uma satisfação. E é isso que o Senhor está requerendo de mim e de você, acerca de nós entendermos essa prática da oração constante. O Senhor deseja que isso seja prazeroso para nós. Não é como um dever religioso somente, não é como uma obrigação religiosa. Eu tenho que orar todos os dias, tal horário, tantas horas por dia. Queridos, a oração ou o quanto você ora, nem sempre vai ser sinônimo de maturidade espiritual. Aliás, nem sempre não é. A quantidade de vezes que oramos por dia, ou a quantidade de horas, ou o quanto nós oramos, acumulando aí numa semana, isso não significa maturidade espiritual. Maturidade espiritual é quando a gente entende a vontade de Deus e se dispõe a praticar essa vontade na nossa vida. E aí sim é que entra a oração, porque a oração é base. Amém? Oração é base para o nosso crescimento espiritual. Oração é base para nós alcançarmos maturidade em Deus, maturidade espiritual. Mas não é sinônimo de maturidade espiritual. E é por isso que muitos não conseguem desenvolver esse relacionamento com o Senhor, justamente porque estão colocando a oração como esse peso religioso, essa obrigação que torna-se pesada, quando na verdade o Pai quer que a gente anseie por falar com Ele. Sabe, quando acordamos pela manhã, eu acredito que Deus sorri quando a gente acorda pela manhã e a primeira coisa que a gente pensa, vou falar com o meu Pai. Vou orar, vou ter um relacionamento, vou dar manutenção no meu relacionamento com o Senhor, vou desenvolver intimidade com o Senhor. Porque se você mora com o seu pai, talvez você ainda não seja casada, e você ainda tem os seus pais, e você mora com seus pais, e principalmente com o seu pai natural, eu acredito que você não passa dias, semanas, meses sem falar com ele. E eu acredito também que você, sendo um filho que se relaciona com o seu pai, você conhece o seu pai, você sabe o que está no coração dele, você sabe sobre os desejos do seu pai, os anseios dele, você tem prazer em comunicar sobre o que está no seu coração, sobre os seus projetos, porque ele é o seu pai. Amém? E, gente, Deus é o nosso pai. Então deve ser prazeroso para nós falar com Ele, conversar acerca daquilo que está no nosso coração, acerca daquilo que nós desejamos, acerca daquilo que queremos fazer, acerca dos planos que muitas vezes fazemos para o futuro e ficamos na dúvida porque não sabemos se é a vontade do Senhor. Ei, o seu Pai quer comunicar coisas, segredos ao seu coração. Mas isso só se torna possível quando eu e você nos dispomos a essa vida de comunhão, a essa vida de compartilhar com Deus a nossa vida. Por mais que Deus saiba exatamente tudo que está no nosso coração, por mais que Deus saiba quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça, Ele deseja que eu converse com Ele, que eu fale para Ele acerca dos meus anseios, dos meus sonhos, dos meus planos. E que isso não seja somente um peso religioso. Às vezes, irmãos, nós queremos somente falar de Deus, mas não queremos falar com Deus. E isso é perigoso. Muitos querem falar de Deus para as pessoas, eu quero pregar a palavra, eu quero evangelizar, eu quero cumprir o meu chamado, eu quero falar, eu quero ministrar, mas eu não quero falar com aquele que me deu as ferramentas para que eu cumpra o meu chamado. Eu não quero falar com aquele que me confiou esse chamado, esse ministério. E não é bom que seja assim. Na verdade, essa não é a perfeita vontade de Deus. Amém? A perfeita vontade de Deus, queridos, é que a gente, em primeiro lugar, estabeleça a comunicação com Ele, porque é dele que nós recebemos aquilo que nós queremos comunicar ao outro. Então, falar com Deus nos bastidores é muito mais recompensador
do que falar de Deus nos holofotes. Amém? Falar com Deus nos bastidores influencia mais do que apenas falar de Deus nos holofotes, porque Deus é a nossa fonte. Algumas pessoas, tudo que elas sabem de Deus é somente aquilo que elas ouvem outras pessoas falando. Algumas pessoas, infelizmente, tudo que elas conhecem sobre Deus, sobre a palavra, sobre os planos de Deus, é aquilo que elas escutam outros falando. E eu não estou falando contra isso, porque Deus estabeleceu sim pessoas para nos auxiliarem, para nos instruírem na palavra, para ensinarem a palavra, para ministrarem a palavra, guias espirituais, líderes. Mas em primeiro lugar, Deus deseja que nós aprendamos esse caminho da comunhão por nós mesmos. Amém? Através do único intercessor, que é Jesus. Nós não precisamos de um mediador humano para falar com Deus hoje, como era na antiga aliança. Hoje nós temos Jesus que abriu o caminho para nós. A Bíblia diz que Jesus rasgou o véu. Amém. E Jesus hoje nos proporciona entrar ousadamente nesse lugar de comunhão, de comunicação com o nosso Pai. Eu vou dar um exemplo para você acerca disso que eu estou falando, de pessoas que só conhecem a Deus, né, a respeito daquilo que elas ouvem falar. Sabe quando você assiste aqueles filmes da Sessão da Tarde? Eu já assisti muitos filmes da Sessão da Tarde. E você vê lá que os filmes eles são dublados, não é? E alguns atores específicos, eles têm vozes nos filmes, né, aqueles dublês. É tão recorrente aquela mesma voz dublar aquela pessoa que você acaba incorporando aquela voz daquele ator. Então, vamos dar um exemplo aí, por exemplo, o ator Ed Murphy, que é muito conhecido. Se você já viu o filme dele na Sessão da Tarde, você sabe exatamente a voz que dubla ele. E quando você escuta aquela voz, mesmo que você não esteja assistindo, que você não esteja vendo, a primeira coisa que vem na sua cabeça esse é o Ed Murphy, é a voz do Ed Murphy. Mas sabe, não é a voz dele. Aquela não é a voz real do ator. Aquele é apenas um dublê. Só que de tanto ouvir, a gente acaba incorporando aquela voz à pessoa. E a gente agora começa a pensar, não, é ele, é a voz dele. Mas não é. É uma pessoa dublando, não é a voz real. Sabe, meu querido, Deus não é ator da Sessão da Tarde. Amém? Para você ouvi-lo ou conhecê-lo somente pela voz de um dublê. Deus é o seu Pai. Deus quer falar pessoalmente com você. Deus não precisa de alguém dublando aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer comunicar ao seu coração. Ele quer comunicar para você, porque Ele é o seu Pai. Amém? Tem um texto na Bíblia que está lá em Atos 10, que conta a história do centurião Cornélio e do apóstolo Pedro. E eu gosto muito desse texto porque ele mostra uma conexão sobrenatural, onde Deus operou um grande milagre na vida da família de Cornélio. E esse milagre, ele começou na oração, ele começou na comunhão desses dois homens com Deus. E lá em Atos capítulo 10, no versículo 1, ele diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Eu acho essa história fantástica, porque primeiro diz que esse Cornélio ele era um centurião da corte romana, e ele era um homem piedoso e temente a Deus, mas ele não era um judeu, ele era um gentio.
Ele não fazia parte do povo da aliança, do povo que tinha aliança com Deus. Ele era um gentio, mas a Bíblia faz questão de ressaltar que ele era piedoso e temente a Deus. E não só isso, a Bíblia também diz, no versículo 2, que ele de contínuo orava a Deus. Cornélio tinha comunhão com Deus. Cornélio tinha as mesmas práticas dos judeus, mesmo não sendo um judeu. Porque o judeu, naquela época, ele tinha a prática de orar 3 vezes ao dia. E Cornélio tinha essa mesma prática de orar continuamente. E eu não sei, irmãos, como eram as orações de Cornélio. Talvez você pense, mas ele orava pedindo salvação para a casa dele. Talvez sim, porque a gente vai ver que o desfecho dessa história foi aonde justamente Deus também comunicou algo a Pedro, para que Pedro fosse para a casa de Cornélio, pregasse para ele, para a sua família, e todos eles foram salvos e cheios do Espírito Santo. Mas, independente se ele pedia, se ele fazia orações de ações de graças, independente do tipo de oração que ele fazia, o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que ele orava de contínuo. E eu acredito do fundo do meu coração que uma pessoa que ora de contínuo, ou seja, uma pessoa que tem uma vida de oração, uma pessoa que tem prática de oração, eu acredito que essa pessoa não se achegue a Deus o tempo todo só para pedir coisas, mas que essa pessoa anseia conhecer o coração de Deus. Eu acredito que Cornélio ansiava conhecer o coração de Deus, ansiava não só receber essa salvação, porque ainda tendo prática dos judeus, nós vemos pelo contexto que ele ainda não era salvo, porque ainda não haviam pregado de Jesus para ele. Talvez ele já tivesse ouvido falar de Jesus. Mas o fato é que Pedro foi e pregou para a sua família, e todos foram salvos. E o interessante também é que Pedro também, no momento de oração, porque a Bíblia diz que Pedro também, num dado dia, subiu no telhado para orar, e ali naquele momento ele teve uma visão, que é aquela visão do lençol com os animais, onde Deus fala com ele, olha, não considere imundo aquilo que eu purifiquei, falando acerca dos gentios, porque os judeus consideravam os gentios um povo imundo, porque era um povo que não tinha aliança com Deus. E Deus trata isso no coração de Pedro, dizendo, não considere imundo, ou seja, você vai até lá e você vai falar do meu amor para eles, porque eu também os amo e eu também os quero salvar. E Pedro entende isso. A Bíblia vai dizer que Pedro, pensando acerca da visão, porque você vê que Deus deu detalhes para Cornélio. Deus disse, olha Cornélio, manda mensageiros a Jope, ele deu o nome da cidade, para chamar Simão Pedro, ele deu o nome de quem era para chamar, que está na casa de Simão o curtidor, ele deu o nome da pessoa, do dono da casa onde Pedro estava, e essa casa fica à beira-mar, ele deu a localização da casa para Cornélio. Sabe o que é isso, queridos? Detalhes. Uma vida de comunhão com Deus vai fazer com que nós percebamos detalhes que muitas vezes outras pessoas não percebem, porque o Espírito Santo vai nos comunicar esses detalhes. E aí Cornélio manda esses dois homens vão, mas a Bíblia vai dizer que antes, esses homens chegaram lá, eles estavam batendo na porta, mas Pedro ainda estava no telhado. E a Bíblia vai dizer que Pedro, ainda pensando e refletindo acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo, Pedro, desce porque tem lá embaixo 2 homens, eles vieram te chamar e você precisa ir com eles. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que disse para Pedro. E essa comunicação do Espírito Santo, ela veio por meio dessa comunhão na oração, por meio desse relacionamento que Pedro também estava desenvolvendo com Deus. Queridos, e o fruto disso foi que, como eu disse, a gente não vai ler o texto todo, você pode depois ler esse texto, Atos capítulo 10, você vai ser muito edificado. Mas no final do texto, lá no versículo 44, a Bíblia vai dizer que falava ainda Pedro as palavras. Pedro ainda estava pregando quando caiu sobre toda aquela casa o Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos foram salvos e todos foram batizados no Espírito Santo. Um milagre que começou na oração. Um milagre que começou na comunhão de Cornélio com Deus e de Pedro com Deus. Amém. E isso nos leva a entender a importância dessa comunicação constante, dessa comunicação diária com o nosso Deus. Deus está nos chamando para um relacionamento, não somente para uma religião, não só para frequentar cultos e orar só no domingo à noite quando você vai ao culto.
Deus quer que você se relacione com Ele dia a dia, porque Ele é o seu pai. E um pai, ele sempre deseja se relacionar com o seu filho. Amém? E quando nós entendemos isso e começamos a praticar essas coisas, a gente vai colher benefícios dessa comunhão, desse entendimento. E a minha intenção nessa noite é que isso fique bem forte no seu coração, de que o primeiro e mais importante aspecto da sua vida de oração não é cumprir tabela, não é cumprir uma obrigação religiosa, é se relacionar com seu Deus, é conhecê-lo e ter intimidade com ele, saber aquilo que está no coração dele. E através disso, pelo Espírito Santo que está em mim e em você, ele vai comunicar coisas do coração dele ao seu coração. Amém? E se você talvez está aí ouvindo essa mensagem, você pensa, mas como que eu vou me relacionar com Deus se eu não conheço Jesus, eu ainda não nasci de novo? Saiba que a Bíblia diz lá em João, capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles que recebem a Jesus, Deus dá-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A Bíblia também diz em Romanos 10, versículos 9 e 10, que quando você crê no seu coração que Jesus é Senhor sobre a sua vida e você fala isso com a sua boca, isso é o suficiente para você receber essa nova vida nele. Então, se você não fez isso e se você acha que não pode se relacionar com Deus por causa disso, hoje você tem essa oportunidade de orar e dizer: Pai, eu recebo a Jesus no meu coração. Eu creio em Jesus como meu Senhor. Eu creio no perdão dos meus pecados que Ele concedeu a mim naquela cruz. Eu recebo isso pela fé e a partir de hoje eu me torno uma filha, um filho de Deus. E também a partir de hoje eu posso começar a desenvolver esse relacionamento com Deus. Porque se você está em Cristo, você está perfeitamente habilitada para se relacionar com seu Pai, para conhecer o coração do seu Pai, para saber a vontade dele para a sua vida, para ser guiado pelo Espírito Santo para tomar decisões acertadas na sua vida. Amém? Então eu espero que essa palavra tenha abençoado você. Eu espero que você tenha a consciência de colocar isso em prática, que isso acenda uma chama aí dentro do seu coração e que você, a partir de hoje, fique cada dia mais desejoso em se relacionar, em conhecer a Deus como seu Pai, em ter intimidade com Ele e viver uma vida plena à luz da vontade dEle nessa terra. Então, seja abençoado em nome de Jesus praticando essa palavra. Amém?